E vamos para mais um vídeo do canal, aproveitando também um dia de trabalho para bater esse papo com vocês e principalmente trazer um questionamento, uma pergunta, uma dúvida que sempre as pessoas têm lá no Instagram, e eu decidi fazer um vídeo um pouco mais completo. Afinal, um story de apenas 1 minuto não dá para contextualizar e não dá para ajudar as pessoas o suficiente para que elas entendam que aonde você mora, independente de onde seja esse lugar onde você mora, onde você nasceu, não define quem você é e também muito menos define onde você pode chegar, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E aproveita, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, que com certeza conteúdo para você que está chegando no mundo da tecnologia e não tem a mínima noção de como chegar do outro lado, né? Do outro lado que eu digo, empregado, um bom emprego, tá ganhando realmente um salário diferente, né? Acima da média no Brasil ou no exterior. E com certeza através da minha vivência no mercado tecnológico, que são mais de 6 anos, vai te ajudar bastante nesses primeiros passos para que você não cometam erros que eu cometi lá no início da carreira e também ajude a alavancar definitivamente a sua carreira. Então vamos para o vídeo. Eu recebo frequentemente esse tipo de mensagens no meu Instagram. Isso é mais comum do que você possa imaginar. E talvez essa também seja a sua dúvida, talvez também essa seja a sua realidade. E eu quero contar um pouco da minha história, porque através da minha história acredito que vai ajudar a você ter um pouco mais de clareza onde você está e aonde você quer e aonde você pode chegar. Para quem me segue nas redes sociais sabe que eu moro no litoral de Santa Catarina, em uma cidade tranquila, pacata, exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Eu nunca gostei de grandes metrópoles, daquele movimento intenso do dia a dia, né, de grandes cidades. E justamente por isso eu decidi lá atrás, muitos anos, há mais de 10 anos, eu tinha um pensamento um pouco diferente, né? Eu falava assim, no dia que eu me aposentar, eu irei morar numa cidade pacata, no litoral do Brasil, em alguma cidade tranquila, que seja segura, que tenha uma qualidade de vida muito boa. Mas eu tinha essa visão somente para quando eu me aposentasse. E isso, com certeza, vai demorar muito ainda. Mas antes que chegue essa aposentadoria, eu consigo então proporcionar não só para mim, mas para toda a minha família essa maravilha que é morar no litoral, principalmente aqui de Santa Catarina, que é, para quem conhece, quem já ouve a fama sobre Santa Catarina, é um estado extremamente seguro, tem qualidade de vida em todos os sentidos, comparado aí com Europa. Só que a gente está no Brasil, idioma português, na nossa terra, e isso se torna ainda mais maravilhoso, né, digamos assim. Isso é maravilhoso por estarmos na nossa terra e ter um lugar realmente diferente, né, um lugar diferente que todos falam que nem parece Brasil. Mas eu falo que sim, parece Brasil e todo o Brasil, na verdade, deveria seguir o exemplo daqui e ser exatamente igual. Mas não é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre onde estou e como estou me define para o resto da minha vida? Não. E para isso eu vou contar uma parte da minha história que muitos de vocês ainda não conhecem, tá? Quando eu tinha 13 anos, morava com meus pais, e meu pai trabalhava e ele recebeu uma proposta de mudança de estado. E naquela época eu morava em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, mas meu pai recebeu uma proposta de trabalho para se mudar, para nós morarmos na Bahia, mas não era Salvador e nem as cidades grandes da Bahia. Era num município do interior da Bahia chamado Boquira. E essa cidade, eu não sei ao certo quantos habitantes tem, uma cidade muito pequena, bem pequena. E naquela época a cidade era bem menos evoluída do que é hoje. E por se tratar de uma cidade do interior da Bahia, com certeza as oportunidades de emprego ou de seguir uma carreira seria um pouco mais difícil, né? Então ali meu primeiro contato foi praticamente eu com os 13 anos caí em uma depressão. Não queria sair do quarto, não gostava da cidade, não queria conversar com ninguém, não queria interagir. E essa era a minha nova realidade. Tinha saído de Ribeirão Preto, São Paulo, me mudado para Boquira, interiorzão da Bahia, né, por causa do trabalho do meu pai. E eu sempre tive aquela mentalidade, será que eu vou ficar o resto da vida aqui? Será que vou conseguir viver aqui o resto da vida? Mas eu sempre tive aquela certeza, aquela esperança que nada seria para sempre. Então, alguns anos depois que a gente estava morando nessa cidade, meu pai foi transferido para Feira de Santana, que é uma cidade um pouco maior da Bahia. E a gente gostou bastante, porque
Feira de Santana não poderia se comparar ali com Ribeirão Preto, a questão de evolução, tudo mais, né, de oportunidades também, mas já era uma cidade bem maior. A segunda cidade maior do estado da Bahia, então já estávamos ali num processo de, cara, pelo menos sair de uma cidade pequena e agora estou em uma cidade maior. Quando eu estava morando há alguns anos em Feira de Santana, então eu tive que me mudar novamente para uma cidade do interior da Bahia chamada Cansanção, Bahia, uma cidade bem pequena também. Eu acho que tem menos de 40 mil habitantes e realmente oportunidades de novas carreiras, evolução, principalmente tecnologia, é praticamente zero, tá? É zero. No mercado tecnológico, na verdade, não tem nenhuma empresa de tecnologia, não tem oportunidades, nada voltado para tecnologia, então seria praticamente impossível chegar no mundo da tecnologia ou conhecer algo relacionado à área morando em Cansanção, na Bahia. Mas foi aí que eu conheci um canal de um programador, que ele era de Salvador, inclusive. O Mikael Mota. Eu conheci o canal do Mikael, ele tinha acabado de se mudar para o Canadá, eu falei, poxa, que legal, gostei assim. Já estava estudando programação, mas comecinho, Hello World, ali, Python, curso em vídeo do Guanabara e tudo mais, né? E eu vi o canal do Mikael e simplesmente me encantei. Falei, cara, que bacana, que vida que eu gostaria muito de levar. E foi nesse momento que eu startei. Se eu viver de programação, possível e provavelmente eu poderia morar numa cidade litorânea do Brasil e não esperar minha aposentadoria. Eu comecei a alimentar aquilo dentro de mim. E foi impressionante, porque eu imaginei, esse cara provavelmente deve ser herdeiro ou então tem uma família rica e por isso que ele conseguiu uma oportunidade de estar morando no Canadá. Mas não, o cara simplesmente era de um bairro chamado Mata Escura, em Salvador, que é considerado um dos bairros mais perigosos, acredito que da Bahia, né, de todas as cidades da Bahia. E eu olhei para ele como um exemplo, falei, poxa, o cara saiu da Mata Escura e está morando hoje no Canadá, que bacana. Então se ele conseguiu, eu também consigo. E é justamente neste ponto que eu quero trazer para que você reflita e para que você use como espelho para a sua vida. As influências que você tem no seu dia a dia, eu digo que mais de 50% das nossas influências hoje, elas partem daquilo que nós consumimos nas redes sociais. Infelizmente, tudo que a gente consome aqui nas redes sociais, nós levamos isso para a nossa vida. Seja algo positivo ou seja algo negativo para a nossa vida. Então isso é muito importante. Esse ponto é extremamente importante porque talvez o que você está consumindo nas redes está definindo aonde você está, o que você é e o que você será para os próximos anos e talvez para o resto da sua vida. Então isso é extremamente importante, as influências. Porque foi a partir de um vídeo do Mikael que eu vi que era super possível, um cara que saiu da periferia de Salvador e estava morando no Canadá vivendo de programação. Eu falei, cara, se esse cara conseguiu, eu também consigo. E foi justamente neste momento que eu decidi ligar o turbo na programação e falei, vou me dedicar ao máximo, o quanto for possível e vou conseguir essa primeira vaga no mundo da tecnologia. E um ano depois que eu estava estudando, focado mesmo, 1000%, quem já ouviu meus relatos aqui nos vídeos que eu posto no YouTube e também no Instagram, nas outras redes sociais, sabe o quanto eu falo de dedicação e o quanto eu me dediquei também. Isso foi extremamente importante para que eu chegasse exatamente onde eu deveria estar hoje, através da minha dedicação. E eu estou te falando tudo isso porque independente de onde você mora, com quem você mora, como é o ciclo aí da sua vida, no bairro ou na cidade. Cara, aqui na cidade onde eu moro não existe nenhuma empresa de tecnologia, onde eu moro não tem oportunidade nenhuma nesse ramo. Como eu vou conseguir engrenar no mercado, como eu vou conseguir seguir a minha carreira. Eu digo que hoje a tecnologia, ela é simplesmente sem fronteiras. Basta você tirar esse bloqueio da sua mente, basta você começar a seguir as pessoas corretas, ter influências corretas que se tornará totalmente possível para que você alcance então o seu lugar ao sol, digamos assim, e viva tudo aquilo que você tem planejado. É fácil? Não é fácil. Eu posto aqui todos os dias que tem dia que eu vou dormir meia-noite estudando e tentando fazer uma POC para o outro dia ou para outra semana para entregar e saber novas ferramentas que estão acontecendo, como está o avanço da tecnologia. Isso vai ser constante na sua vida, isso vai ser algo que você vai ter que se acostumar. Mas é normal. Eu sempre digo,
escolha o seu difícil e segue teu caminho. Não existe nada fácil nessa vida. Então, se não existe nada fácil nessa vida, escolhe o seu difícil e siga o teu caminho. A diferença é que tem coisas que são difíceis e que não te levarão a caminho nenhum. Mas tem outras coisas que são difíceis, complexas, mas te levarão a uma realidade que você talvez nunca tenha nem imaginado ou sonhado. E é justamente sobre isso, sobre se dedique ao máximo, tá? Se dedique ao máximo. E o lugar onde você está, quem você é hoje, ou onde você está, o meio que você está, não te define, de forma alguma. Então, ali em Cansanção, na Bahia, eu comecei a estudar, me dedicar, muito mesmo, de verdade. Inclusive, até os amigos não tinham ciência desse mundo, não tinham noção do que era a tecnologia. Até para conversar com as pessoas era um pouco difícil, né? Porque até hoje é um pouco. Eu sento numa roda de amigos, de colegas e começo a falar sobre tecnologia e a maioria das pessoas não entendem. Agora que a inteligência artificial chegou um pouco mais forte no mercado, né? As pessoas estão usando os prompts ali, então até um pouco mais fácil de explicar o que está acontecendo ali em mais baixo nível. Mas naquela época que há 6 anos, mais de 6 anos na verdade, era bem difícil você chegar numa roda de amigos e tentar explicar um pouco sobre tecnologia. Mas, como eu tinha esse foco, essa determinação, comecei a pegar referências de pessoas que realmente já estavam no nível que eu queria chegar e comecei a me espelhar e comecei a me dedicar, focado nessas pessoas. E hoje estou aqui, trabalhando no litoral catarinense. Estou vivendo um momento até mais do que eu imaginei há 6 anos e é sobre isso. A única coisa que pode limitar e te parar é você mesmo, é a sua mente, os pensamentos que você tem. Então, se você acredita que pode ir mais longe, que você pode alcançar aquilo que talvez ninguém da sua família tenha alcançado, você com certeza vai conseguir chegar exatamente onde você tanto planeja, onde você tanto sonha, ou até mais do que você tem sonhado, né? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e jamais deixe que as situações do dia, o lugar onde você mora, o lugar onde você nasceu, defina quem você é ou para que destino, que rumo você está seguindo, tá? Você é muito maior do que tudo aquilo que muitos dizem que você é e principalmente do lugar onde você está ou onde você nasceu. Isso jamais te definirá. Então, foco total nos estudos, foco total na sua carreira e segue firme.